pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Salmo 6, peguem na sua Bíblia. É o salmo todo, tá bom? Mas ele é curtinho, versículos do 1 ao 11. Assim nos diz a palavra de Deus. Nesse salmo que tem um título muito importante. Esse título que nos mostra que é uma oração esse salmo. Esses dias eu explicava aqui no Sorrindo para a Vida que quando a gente reza com a palavra de Deus, é o próprio Deus que reza em nós. Então, quem reza com a Bíblia, quem reza com o texto bíblico, Cristo reza com a pessoa e pede aquilo em favor da pessoa. Porque Deus não tem duas palavras. Ele não volta atrás naquilo que ele diz. E quando Deus inspirou esse salmo para que chegasse a nós como uma oração, de antemão ele já queria nos dar o que esta palavra pede. Então, você não gostaria de receber nesta manhã uma oração de libertação? Você gostaria que o próprio Senhor Jesus, por meio desta oração, viesse libertar a você dos males, dos perigos, das situações ameaçadoras que estão obscurecendo a sua alma, obscurecendo o seu coração, perturbando a sua mente, enchendo você de preocupações, algumas inclusive exageradas? Você gostaria que Jesus, nesta hora de graça, de bênção, é uma hora de graça e de bênção, porque ele disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Nós estamos unidos agora em nome de Jesus. E essa distância física, ela não impede a nossa união. Estamos unidos em nome de Cristo. Você gostaria que agora, nesse momento, Ele interviesse em favor da sua família? Então deixe essa palavra penetrar na sua alma, penetrar no seu coração, e o Espírito Santo realizar ela na sua vida agora, nesse momento. E diz assim: Senhor, não me repreendas em tua ira, nem me castigues em tua indignação. Tem piedade de mim, Senhor, pois perdi as forças. Tem piedade de mim, Senhor, porque perdi as minhas forças. Cura-me, Senhor, pois meus ossos estão abalados e minha alma está aflita ao extremo. Mas, Senhor, até quando? Até quando? Volta, Senhor. Livra minha alma. Salva-me em tua piedade, pois na morte ninguém se lembra de ti. Quem te louvará na mansão dos mortos? Meu gemido me faz desfalecer. Inundo de pranto meu catre toda noite, e banho de lágrimas o meu leito. A tristeza perturba meus olhos, já envelheço entre tantos inimigos. Afastai-vos de mim, todos vós malfeitores, pois o Senhor ouviu a voz do meu pranto, o Senhor ouviu a voz das minhas lágrimas. O Senhor se compadeceu de mim em meio ao meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolheu minha oração. Fiquem confusos e conturbados todos os meus inimigos. Voltem atrás num instante e se retirem. Em nome do Senhor, em nome de Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Diga: Senhor, livra-me do mal. Senhor, livra-me do mal. E a palavra diz aqui, já nós vamos pegar versículo a versículo.
mas ela diz assim: volta, Senhor, livra a minha alma, salva-me em tua piedade. Volta, por quê? Porque muitas vezes o que nós fazemos e como nós vivemos, nós nos retiramos da presença de Deus. A gente tem preparado as pessoas para esses dias que estão chegando, os dias da Quaresma, porque é uma maneira da gente voltar a estar na presença de Deus. E aí a gente escutando algumas coisas, não é? Até como a Paula tinha trazido aqui o comentário de uma pessoa dizendo: nossa, que bom que a gente vai acompanhar através do Sorrindo para a Vida também esses 40 dias. Mas como é que nós vamos fazer no sábado? Como é que nós vamos fazer no domingo? Não é? Nós vamos seguir o roteiro do livro normalmente, não é? Você não vai acompanhar aqui no Sorrindo para a Vida, mas você vai pegar o seu livro, ali no finalzinho, até vou pegar aqui para mostrar para você, porque responde a pergunta que fizeram. Aqui no finalzinho tem o dia certinho, olha. Introduz, não é mais? Vou pedir para o Celso pegar. Índice alternativo? No índice alternativo. Pega ali com a Paula, então, o Celso, melhor, tá? Tem o dia, ó, por exemplo, primeiro dia, aí está escrito aqui, ó, que vai ser a quarta-feira de cinzas. Qual é a página? Página 14. E no segundo dia? Página 26. Que dia vai ser o segundo dia? Dia 15 de fevereiro, está escrito ali, ó. Bem fácil da gente guardar. Terceiro dia, página 42. O terceiro dia vai corresponder a que dia? Dia 16 de fevereiro, não é? Então, como ele vai acompanhar a nossa Quaresma de 2024, nós fizemos esse índice alternativo, porque, passada a Quaresma, nas próximas edições, nós vamos tirar esse índice alternativo, porque ele não vai ser mais útil, mas o livro vai continuar. Por quê? Porque ele será para você um companheiro de jornada em qualquer altura do ano, para trazer você à presença de Deus. E para, como diz aqui o versículo 5, volta, Senhor, e livra a minha alma. Porque quando nós nos colocamos na presença de Deus, você não tenha dúvidas de que nós percebemos que algo da graça de Deus volta para dentro de nós, volta para a nossa vida. E olha, o mais importante não é a Quaresma, é a Páscoa. Tudo na nossa igreja respira em função da Páscoa. Se a gente pergunta para uma pessoa que está talvez começando agora a acompanhar a espiritualidade cristã, católica, perguntar qual é a data mais importante, a festa mais importante, talvez tenha gente que responda que é o Natal, mas não é. A data mais importante para nós, a festa mais importante, é a Páscoa do Senhor. Por isso que a Quaresma ela está em função da Páscoa. A Quaresma existe para nos fazer chegar lá, chegar na Páscoa, preparados, permeáveis, receptíveis ao derramamento da graça de Deus que nos espera, porque toda Páscoa tem uma graça particular, própria e poderosíssima, tanto que a igreja ela nos diz o seguinte, que entre os mandamentos que ela nos dá, confessar pelo menos uma vez por ano, por ocasião da Quaresma, e comungar pelo mínimo, pelo menos uma vez por ano, por ocasião da Páscoa. Você entendeu? Por que na Páscoa? Porque ali toda igreja está unida em comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem ideia da força de libertação e de salvação que isso tem? Você imagina o que uma pessoa perde quando ela fica fora disso? Então, a Quaresma ela existe para nos fazer chegar lá com o coração aberto e a não receber a graça de Deus em vão. Mas tudo que é derramado, porque eu estou dizendo para você que a Páscoa é um momento de derramamento de graça, tudo que é derramado só penetra, só preenche aquilo que está aberto. Então veja, alguns vão se abrir totalmente logo nos primeiros dias desse retiro. Vão começar assim já
mergulhados, não é? Mas pode ser que outras pessoas irão se abrindo um dia após o outro, porque às vezes tem muita coisa para ser tratada na própria vida. Até um trechinho aqui que eu separei para você, do dia 12, cujo título é Amar Também Se Aprende. Gente, quanta gente tem dúvida se de verdade ama alguém. Eu já atendi muitas pessoas em oração, já escutei muitos desabafos. Não sou padre, mas já ouvi muitas confissões, viu? E ali escutando, eu ouvi da boca de muitas pessoas: eu não sei se eu amo, eu não sei se eu amo alguém de verdade. Quando eu entendo que realmente é o amor, eu me pergunto se tem alguém que eu ame assim. E olha, quem não consegue amar também tem uma grande dificuldade de se sentir amado. E quem não se sente amado tem uma grande dificuldade de amar. Então você percebe que esse tempo de preparação, o Senhor quer ir curando essas lacunas, essas feridas na nossa vida. Então tem alguns que, por graça de Deus, já vão viver de uma maneira forte, plena esse retiro. Mas tem outros que o retiro vai servir para ir abrindo e curando a pessoa no decorrer deste caminho. Mas ainda que esses 40 dias servissem para que você se abrisse na última hora, no último momentozinho, ainda assim ele cumpriu o seu objetivo. Só que a graça de cada dia em que você buscou o Senhor, em que você se colocou diante dele, você sentindo ou não essa presença de Deus, o fato de você ter buscado a Deus e ter se colocado em oração na presença dele, terá mudado algo em você, e isso ninguém mais vai tirar de você. Isso vai ficar contigo para sempre. Você entendeu? Para sempre. Então, para aqueles que perguntam, o que é que esse livro ele vai trazer de novo? Para aqueles que estão nos acompanhando agora, é o livro 40 Dias na Presença do Senhor. Olha aqui na página 93, vai responder para você uma pergunta que talvez você já se tenha feito. Onde é que a gente aprende a amar quem não merece o nosso amor? Porque talvez você esteja vivendo com uma pessoa que você diga: não merece o meu amor. Eu não sei mais se eu consigo amar esta pessoa, nem sei se eu amo mais esta pessoa. Onde é que você aprende a amar quem não merece? Esse capítulo aqui vai ensinar isso para você. Você que diz assim: eu não tenho mais paciência, Márcio, minha paciência está por um fio. Tem gente que tem estupim curto, nem estupim eu tenho mais. Já queimou. Já queimou tudo já. Onde arrumar essa paciência com pessoas que você não tem como tirar da sua vida, que fazem parte da sua família, ou que de alguma maneira estão aliadas a você por algum tipo de compromisso? Ali no finalzinho desta página, o que fazer para ser totalmente livre? Você que sente que a sua vida está presa, amarrada, que a sua vida afetiva não vai para frente, que você nota que alguma coisa não deixa você alçar voo, ser feliz. O que fazer para ser totalmente livre e cheio do amor e da presença de Deus? Não é? Se você vir a página, olha aqui. O que fazer para não cair nas tentações da carne que são tão fortes? E aqui, quando a gente fala as tentações da carne, as mais evidentes são os apelos sexuais desordenados, a gula, a bebedeira, os desequilíbrios emocionais, ira, ciúme, inveja. O que fazer? Gente, respostas diretas, curtas, para situações delicadas. E olha, agora, se você quiser não só se libertar disso, mas se você quiser ir além disso e subir a um outro patamar na sua vida,
tem aqui uma resposta de Deus para você, não é? Então, eu ontem, até para partilhar com você, eu fiz a leitura e fiz a oração desse capítulo. E sabe quanto tempo deu? 5 minutos e 25 segundos. A gente não tem desculpa pela falta do tempo para a gente se colocar na presença de Deus. Márcio, mas isso tudo que você falou aí em 5 minutos, não. Isso tudo que eu falei para você, essas respostas você vai encontrar 3 minutos. 3 minutos e 10 segundos, lendo devagarinho, prestando atenção, aprendendo. E com a oração, 5 minutos e 25 segundos. E lá no finalzinho ainda tem um propósito. E qual é o propósito desse dia? Que está na página 95. Oferecer ajuda para alguém da sua família. Ai, meu Deus do céu. Para quem que eu vou oferecer ajuda para alguém da minha família? Que pessoa é essa? Quem você quer saber? Naquele dia você vai pedir ao Espírito Santo para te mostrar. E Deus vai revelar para você. Então você percebe que é um roteiro, que ele realmente vai se encarnando na vida da gente? Porque nós precisamos transformar a nossa vida, meus queridos. Não para que os outros vejam, aplaudam e achem bonito, mas porque é a única vida que nós temos. E você não vai voltar num outro corpo. Se alguém disse isso para você, te enganou. Porque a vida é vivida uma só. E depois que terminam os nossos dias aqui nessa terra, a gente não fica aqui vagando, entrando num corpo, entrando no outro. Isso daí, olha, isso aí não tem nada a ver com o cristianismo, com a fé cristã e com o nosso Senhor Jesus Cristo, não. Que veio, inclusive, para ser resposta para essas questões. Porque antes de Jesus, o povo ficava perdido acreditando nessas coisas. Mas ele veio como resposta de Deus para nos dizer que após essa vida, nós passamos por um juízo, passamos por um julgamento e aguardamos o dia da ressurreição, onde cada um receberá segundo a vida que teve, segundo as suas obras também. Não é? É claro que atua a misericórdia de Deus, mas a misericórdia de Deus é ofertada, não é imposta. Como é que você vai impor a misericórdia para alguém que não a aceita? E tem muita gente que morre em estado de ódio contra Deus. Quando uma pessoa morre com ódio de Deus, esse ódio não sai mais. Esse ódio acompanha a pessoa para a eternidade. E você acha que uma pessoa que morre com ódio de Deus, vai querer estar com Deus após a sua morte? Aqui é só um exemplo que você tem da danação eterna, da perdição, do inferno. Deus não manda ninguém para o inferno. O inferno acontece quando a pessoa escolheu a vida inteira viver longe de Deus e morre num estado tal de desespero, de ódio, de rancor, em que ela não se permite ir para Deus de jeito nenhum. Essa é a única vida que nós temos para vivê-la e vivê-la bem. Nós estamos falando de eternidade, mas também temos que falar do que faz a nossa vida valer a pena no momento presente. Sabe, amar as pessoas de verdade, viver uma vida que vale a pena. Agora, quantos de nós precisamos fazer um caminho de retomada, de recomeço? Por isso essa palavra, ela vem, cai sobre nós como uma luva. Quando põe na nossa boca esta oração: Senhor, não me repreendas em tua ira, nem me castigues em tua indignação. Essa ira, gente, e essa indignação nascem de certos pecados. Deus se ira contra o pecado. E tem pecado que desperta a ira de Deus. A gente às vezes ouve notícias de maldade que fazem com crianças. E há filmes, há reportagens que falam que
nunca no mundo houve tanta escravidão como nos nossos tempos. Escravidão independente de raça e de cor. E constantemente nós ouvimos sobre pessoas que desaparecem e que ninguém encontra. E que há um mercado, inclusive, para crianças. E muitos avisos, e isso não é só coisa de internet, já contei aqui que quando eu estava em Portugal isso era exibido na TV aberta, para se ter cuidado com as crianças nos shoppings, nos supermercados, nos aeroportos, porque tinham quadrilhas especializadas, e tem, em sequestrar e vender essas crianças. Inclusive muitos avisos a pais que não coloquem fotos dos seus filhos pequenos na internet, porque tem grupos especializados em pegar aquela imagem e fazer até documento. O documento está pronto. Nem pegaram a criança e o documento está pronto. Porque onde é que conseguiram a foto? Internet. O pai colocou lá à disposição, alguém viu como se fosse um book, o outro lá exibindo o filho, não é? E escolheu aquela criança. E tirou de uma família aquele filho. Você consegue imaginar o estado de desespero, de dor e de angústia a que essa família será submetida pelo resto da sua existência? E você acha que isso não mexe com Deus? Que um pecado como esse não move a ira de Deus? Para a gente entender de outra forma, você acha que um pecado como esse fica sem consequência? Tem pecado que ele é mortal, gente, porque ele traz a morte para dentro da gente, uma escuridão para a nossa alma. Eu dei aqui um exemplo bem extremo, grave, só para você entender que tem pecado que ele traz a escuridão para dentro da alma da gente. Mas não é só esse que eu falei. E cada um de nós poderia rever a própria vida e encontrar momentos na vida em que você percebeu que pela escolha que você fez, de alguma maneira essa luz que existia dentro de você se apagou, perdeu o brilho, ou pelo menos ficou bem fraquinha. Porque a grande consequência do pecado é nos tirar da presença de Deus, é afastar Deus da nossa vida. Diz a palavra de Deus que a consequência do pecado é matar a pessoa, a começar da sua alma. Você escolher o pecado em vez de Deus é você beber veneno. Não é? Se a gente pudesse fazer essa analogia, há um jeito, Márcio, de beber um veneno espiritual? Tem, claro que tem. Como é isso? Você escolher o mal em vez de Deus. Para ter aquele mal, ou os benefícios, ou o prazer daquele mal, você dizer a Deus: eu não posso ter esse mal e ter você. Eu não posso ter essa vida e ter você. Então eu escolho essa vida de erros, de pecado, e você fica de lado. Isso é beber veneno. Isso é matar-se. Ainda que você ache que isso vai trazer prazer e alegria para a sua vida, meu amigo, dias contados e muito breves para você perceber o grande mal que isso fez para você. Mas as pessoas percebem, Márcio, e elas não se libertam, elas não param com isso. Por quê? Porque é igual um vício. É igual fumar crack. Você é livre até o momento que você fuma a primeira pedra. Alguns, os mais resistentes, a segunda. Mas tem gente que depois da segunda pedra não tem volta. E a pessoa olha para o cachimbo de crack com tristeza, com desgosto e diz: eu estraguei a minha vida, eu não quero isso para mim. Mas ela não tem mais liberdade porque o vício a consome. Tem muita coisa que faz igual na vida da gente. E Deus nisso tudo, com raiva de mim, porque diz aqui da ira, a ira de Deus nunca é contra você, mas contra o seu pecado. Igual um pai que lembra com raiva do dia que o filho pegou o carro bêbado, meteu num poste e ficou aleijado por causa disso. O pai lembra com raiva daquele dia. Por que ele lembra com raiva? Com raiva do filho? Não, com raiva do que ele fez. Porque o que ele fez estragou o corpo dele.
E do filho? O pai lembra com amor, tanto que está cuidando, tanto que está ali presente, tanto que zela, anima, faz de tudo por aquele menino, chora escondido quando não está na frente dele, para não desanimá-lo, porque o seu coração está partido de dor, de ver todos aqueles sonhos, todo aquele potencial, foi arrancado por causa de um dia de loucura, em que pegou o carro alcoolizado e sofreu um acidente. Quando o pai lembra do dia, sente raiva, mas quando o pai lembra do filho, se enche de amor e compaixão. Deus tem raiva daquilo que destrói você. Deus fica irado com algumas escolhas que você faz que estão acabando com a sua alegria, tirando a sua paz, tirando a sua vida, mas Ele detesta estas coisas justamente porque Ele te ama. Não está contra você, está em seu favor. E é paciente conosco. Olha, esse livro vai ser bom para todo mundo, mas vai ser especialmente bom para quem acha que a sua vida está como um emaranhado de linhas cheios de nós e você não sabe como desenrolar. Vai ser, olha, um clarear da sua vida, um devolver a liberdade para você, devolver a alegria para você. Olha, o tempo que você vai despender não vai ser um tempo perdido, vai ser um tempo ganho na sua vida. E eu lhe digo, você não vai querer ficar nesses 40 dias apenas. Você vai querer guardar para o resto da sua vida esse tempo de intimidade com Deus. Mas graças a Deus, esses 40 dias vão nos ensinar como nos colocar na presença do Senhor, sabe? Às vezes a gente olha e pensa assim, poxa vida, eu vou despender um dinheiro nisso aí. A gente gasta o nosso dinheiro com tanta coisa imprestável que nos faz mal. Até com comida ruim, que está estragando a nossa saúde. Até com um cigarro, até com uma bebida. Às vezes a pessoa vai num final de semana para uma farra, para uma festinha com os amigos. E eu não estou falando aqui de se alcoolizar não, viu? Eu não estou falando da pessoa ficar bêbada não. Mas gasta muito mais do que isso em cerveja. Ou por causa de um espírito consumista. Não pode ver uma coisa que compra. Mas quando é algo que pode realmente fazer a diferença na vida, às vezes a pessoa fica contando ali o que ela vai gastar para poder, de repente, ter em mãos um instrumento como esse. Vai ser para você de verdade um mergulho na graça de Deus que liberta, que cura e nos salva. Porque Deus tem paciência com a gente. E Deus sempre nos dá outra chance. Olha, a vida pode não dar outra chance para você. Mas em Deus você sempre vai ter uma nova chance. Nem é à toa que a gente lembrou aqui o testemunho do Luiz, lá do Rio de Janeiro. Porque quando a vida negou para ele uma outra chance, porque ele morreu, a oração foi capaz de devolver a vida a ele. Deus deu a ele uma nova chance. Sabe Deus por quê? Como também alguns acompanharam aquele episódio da minha vida em que eu me envenenei e que por muito pouco tempo, questão de pouquíssimos minutos, eu teria perdido a minha vida. E não perdi porque a minha esposa acordou do nada, ela estava dormindo e não era para ela acordar. Já era hábito que eu ia fazer aquele trabalho e ela ia dormir até o outro dia. Ela acordou sobressaltada e foi lá me tirar daquele local onde eu estava envenenado e eu ia morrer. O médico disse isso, não tinha como eu escapar. Mais alguns minutos era a morte certa. Mas ela me conta, minha esposa, que algo, ela diz algo, mas ela, nesse algo ela está me dizendo, e ela sabe disso. O próprio Senhor a despertou. E ela ficou angustiada e percebeu que devia ir lá me ver e me tirou ali nos meus últimos suspiros. Deus sabe porque Ele me deu essa nova chance. Até quando a vida nos nega uma outra oportunidade. Deus está abrindo hoje diante de você uma nova chance para você recomeçar a sua vida. E Davi sabia disso. E porque sabia disso, Davi rezava.
Porque Davi não foi um homem perfeito, como nenhum santo é santo por ter sido perfeito, gente. Não pense que os santos foram pessoas perfeitas. Os santos se indispuseram com pessoas, os santos tiveram inimigos, os santos também tiveram problemas familiares, alguns carregaram doença pela vida inteira. São João de Deus, que em Portugal foi fundador de várias casas de recuperação mental, hospício. São João de Deus viveu a vida inteira com problemas mentais e teve que lidar com isso, mas nem a doença mental, nem a doença física, nem um temperamento, explosivo foi capaz de impedir certas pessoas de serem santas. E Davi está nessa relação. Davi não foi um homem perfeito, longe disso, cometeu muitos pecados. Mas ele sabia que em Deus ele tinha uma nova chance, e por isso ele rezava pedindo: tem piedade de mim, Senhor, porque eu perdi as minhas forças. Você que se sente sem forças nesta manhã, essa palavra é para você. Diga: tem piedade de mim, Senhor, porque eu perdi as minhas forças. E quanto mais necessitados nós somos, mais nós devemos chamar por Deus. Mais nós devemos clamar o Senhor, mais nós devemos nos colocar na presença dEle, porque Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso socorro na fraqueza. Olha, o pecado, ele tira a nossa confiança em Deus e mina as nossas forças. Você pergunta assim: mas o pecado é meu, qual que é o problema? Quando eu peco, eu faço mal a mim mesmo. Primeiro, ninguém que se prejudica somente a si mesmo. Vai perguntar na casa de um alcoólatra se ele se prejudica sozinho, se ele é o único prejudicado por causa da bebedeira. Vai perguntar na casa de um dependente químico se ele é o único afetado. Vai perguntar na casa de uma pessoa que está vivendo uma situação de adultério se apenas ela está sendo afetada pelo pecado que ela está cometendo. Não é, gente. Mas a pessoa que peca é a principal afetada. E o que é que isso faz com você? Primeiro, tira a sua confiança em Deus. E depois, arrasa com as suas forças. E aí, é como uma parede, o pecado. Como uma parede que se levanta entre nós e o Criador. Até bom, porque explica, né? Estar na presença do Senhor. Por que essa proposta de a gente estar na presença do Senhor? Que relação isso tem com o pecado? O pecado levanta como que um muro entre nós e Deus. Todo pecado fere o coração e adoece a alma. Toda pessoa que afunda no pecado, ela vai ter problemas sérios que necessitam de cura interior e vai ter uma alma doente. Por isso que às vezes a pessoa olha e pensa assim: não, no passado, quando eu era infantil, quando eu era imaturo, eu até acreditava em Deus, mas agora que eu amadureci, eu não acredito mais. Não é que você amadureceu, irmão, é que a sua alma adoeceu. E a alma doente não consegue mais acreditar em Deus como antes. E por que quando criança você acreditava? Não é porque você acreditava em histórias da carochinha. É porque a sua alma estava saudável. É muito interessante que as crianças, elas creem. Você não precisa de muito argumento para você ensinar uma criança a crer, sabe? E não pense que é porque elas são simplesmente ingênuas e aceitam qualquer coisa, porque elas também percebem quando tem alguma coisa errada, quando há uma mentira e quando há uma maldade. E você percebe nos olhos da criança que quando a coisa é ruim, há uma tristeza. Mas quando há uma verdade, há uma alegria. Quando você fala de Deus para uma criança, os olhos dela brilham. E ela quer saber mais das coisas de Deus. Porque a alma dela está saudável e dá testemunha de que ela tem um Criador que a ama. Então, esse processo de cura, como é que ele acontece? A cura nasce quando o homem se encontra com Deus e começa a conhecê-lo. Tem muita coisa que vai se endireitar na sua vida quando você se colocar na presença de Deus.
e começar de verdade a conhecer a Deus. Mas ninguém conhece a Deus antes de ter entrado no próprio coração e pedido muitas e muitas vezes o perdão. Por isso que Davi começa pedindo perdão a Deus, pedindo socorro de Deus, porque a oração de cura começa com o pedido de perdão dos pecados. Olha qual é o título: Senhor, livra-me do mal. E como é que começa? Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues na tua indignação. O Senhor está certo de estar indignado, mas por favor, não me castigue, não me abandone, tem piedade de mim, Senhor, eu perdi as minhas forças. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos estão abalados. Primeiro se pede perdão, se rompe com o erro, se rompe com o pecado, se rompe com aquilo que está envenenando você. Depois se pede a Deus a cura. Cura-me, Senhor, no corpo. Onde é que está aqui a cura do corpo? Ossos abalados. E no espírito? Onde é que está o espírito? Minha alma está aflita. Porque o inimigo, ele tenta nos adoecer pela angústia. Tem muita gente que está adoecendo, angustiado, inclusive por causa da tentação. Assim como Deus nos dá a paz, o demônio luta para semear no coração da gente a angústia. Você sabia disso? Aí depois que a angústia desarticulou, desestruturou a pessoa interiormente, fica fácil o maligno dominá-la. Tome cuidado com quem está trabalhando para desarticular, para desestruturar você. Tome cuidado com quem está falando mal do seu marido para você, porque de repente tem algum objetivo nisso. Toma cuidado com quem está trabalhando para minar seu casamento com a sua mulher, te incentivando a largá-la, porque há um objetivo nisso. Toma cuidado com quem está abatendo você, essa pessoa que sempre tem a desculpa de querer te ajudar, mas sempre leva para você uma palavra ruim. Todas as vezes que essa pessoa te encontra, é dizendo que vai te ajudar, mas quando ela vai embora, você está pior do que quando ela chegou. Ela pode até não ter consciência do que está fazendo, mas ela está sendo um instrumento nas mãos de Satanás para desestruturar você, que depois fica fácil você ser dominado. E é o Senhor quem nos livra da angústia. Por isso, oremos, meus irmãos. Como diz esta palavra, volta, Senhor, livra a minha alma, salva-me em tua piedade. Olha, quantas vezes se deu comigo e com você o que está no versículo 7, no versículo 8, olha lá. Meu gemido me faz desfalecer, eu inundo de pranto, de lágrimas, a minha cama toda noite. Eu banho de lágrimas o meu leito, a tristeza perturba os meus olhos. Eu estou ficando velho de tanta preocupação e de tanta tristeza. Sofrimento envelhece a gente, esse sofrimento de perseguição, sabe? Quando a gente não tem sossego porque é um golpe atrás do outro, inimigo em cima da gente. Quantas vezes a mim e a você a preocupação nos assaltou de madrugada? E no silêncio da noite o nosso coração gemia. Quantas vezes perturbado pela tristeza a gente envelheceu? Mas no momento em que nos voltamos para o Senhor, o seu Espírito Santo entra em nós e nos levanta. Você não gostaria que nessa manhã isso acontecesse com você? O Senhor ouve a voz do meu clamor e ganho forças para romper com a companhia dos malfeitores, com as más companhias. Para a gente rezar um pouquinho e para que a nossa oração ela seja como uma espada, sabe? Para separar o que presta do que não presta. Feche os seus olhos um pouquinho e escuta o que o Papa Paulo VI, ele dizia para nós. O inimigo procura desequilibrar o ser humano. É ele, o encantador pérfido e astuto, que procura penetrar em nós por meio dos sentidos, dos olhos, dos ouvidos, dos sentimentos, despertando a fantasia, despertando a inclinação para o que é errado.
nos arrastando para as ilusões e levando-nos a travar relacionamento com as pessoas que não são nada edificantes, nada constroem. E faz isso para nos levar ao erro, para nos prejudicar física e mentalmente, confundindo, misturando, bagunçando, nos fazendo perder até os nossos sonhos, as nossas aspirações mais profundas. Diga: Senhor, liberta-me. Senhor, venha em meu socorro. Vamos orar, irmãos. Socorro, Senhor. Venha em meu socorro. Nós pedimos, Senhor, o teu auxílio, a tua presença, a manifestação poderosa do teu Santo Espírito. Alcança, Senhor, os corações que ainda estão resistentes a experimentar a tua graça, a receber o teu amor. Senhor, é somente através do teu Santo Espírito, ó Pai, que vidas serão transformadas, serão restauradas. Por isso inunda, Senhor, inunda todo o nosso ser, nos dando todas as condições para darmos respostas diferentes, para perdoar, para amar, para desejar voltar a viver. Inunda, Senhor, inunda o nosso ser. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, para poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração e viver no amor, para sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor, alegrar-me em ti. Inunda meu ser, 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 inunda meu ser.